Olá, paz e graça aos amados irmãos do canal Conhecendo as Escrituras. Aqui quem fala é o irmão Flávio Elias, trazendo mais um estudo da parte de Deus para os amados irmãos. Hoje nós vamos falar sobre os quatro ventos do céu. Esses quatro ventos do céu estão relacionados ao poder de Deus e algumas vezes manifestam no vento ou pelo vento, nas Escrituras Sagradas. Nós vamos ver isso no decorrer do estudo, aonde vai tipificar a ação dos cavalos na terra, né? Que vai fazer ligação com os quatro cavaleiros do Apocalipse, enquanto os quatro ventos do céu estão sendo agitados na terra, os quatro cavalos estão sendo preparados para agir, que estão nos quatro cantos da terra. Então, meus amados, e por isso eu associei esses quatro ventos do céu aos quatro pontos cardeais, que são o leste, conhecido como vento oriental, aonde traz a devastação, o oeste, conhecido como vento ocidental, e depois nós temos o vento norte e o vento sul, né? Esses pontos cardeais. Todos esses pontos cardeais têm ligação com textos bíblicos. E aqui nós vamos trazer os textos bíblicos para os amados irmãos, né? Vamos trazer na sombra aqui em Daniel 7, Zacarias e na realidade em Apocalipse 7. Vou fazer esse estudo em duas partes, a primeira parte agora e depois eu vou trazer a segunda parte. Vamos para a leitura de Daniel 7, versículo 1, que diz assim: no primeiro ano... Não, no versículo 2, meu irmão, perdão. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Quando nós vamos para Apocalipse, nós vemos a revelação sobre o mar. Mar significa nações, povos e línguas. Então, o que nós entendemos aqui, quando os quatro ventos do céu estiverem agitando o grande mar, ou que as grandes nações, as potências mundiais, porque está acontecendo rumores de guerra, por isso estão agitados. Então está acontecendo rumores de guerra. No versículo 3 vai dizer que os quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então animais representam impérios e nações. No Velho Testamento, representando império e nações. Então essas grandes nações, elas estão com rumores de guerra, se armando, se preparando para acontecer uma grande guerra. Tá entendendo? Por isso o grande mar está agitado, porque são grandes nações. Então quando nós vamos para Apocalipse 7, versículo 1 diz assim: depois desses eventos, observei quando os anjos em pé nos quatro cantos da terra, com a missão de reter os quatro ventos da terra e evitar que qualquer massa de ar fosse soprada sobre a terra, ou mar, ou sobre qualquer árvore. Então nós vemos que aqui, o que é que esses anjos estão fazendo? Estão de pé nos quatro cantos da terra. A missão deles é o quê? É reter os quatro ventos da terra, que está relacionado aos quatro cavalos do Apocalipse, os quatro cavaleiros do Apocalipse. Ele está dizendo assim: olha, não vai ser agora, espere, porque o contexto aqui é o selamento dos eleitos, 144 mil. Ele está dizendo assim: eu vou selar o povo de Deus, depois que eles foram selados, vocês podem cavalgar sobre a terra, né? Vocês podem trazer catástrofe. Por quê? Porque esses quatro ventos do céu, eles são juízo de Deus sobre a humanidade. É Deus trazendo. Nós vamos fazer a leitura aqui de Zacarias e vocês vão entender. Outra vez levantei os olhos e vi eis que quatro carros saíam dentre dois montes, né? E esses montes eram de bronze. Vai aqui nos levar para o Império Grego, que é representado pelo bronze. E no primeiro carro os cavalos eram vermelho, o segundo preto e o terceiro branco, e no quarto baio. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto, meu senhor? E respondeu o anjo: são os quatro ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Então nós vemos aqui, amado, que esses ventos vêm da parte de Deus, né? Deus sempre trouxe juízo sobre o seu povo. Ali Nabucodonosor foi um instrumento de Deus para o povo de Israel, para o povo de Judá, porque viviam em pecado, não queriam aceitar. Ele enviava os profetas e eles rejeitavam. Então o Senhor veio e trouxe juízo, e eles foram cativos para a Babilônia, 70 anos. Então da mesma maneira o Senhor está trazendo esses quatro ventos, né? Agora aqui eu vou fazer uma associação pesquisando sobre o agir do vento. O vento, meus amados, primeiro os raios se formam em certa região de uma nuvem e acumulando excesso de carga elétrica, tanto positiva como negativa, aí gerando trovões, aonde esses trovões libera os ventos fortes.
E eu trazendo aqui para o sentido espiritual, é as duas testemunhas tocando trombeta, né, na grande tribulação, gerando vozes de trovão e liberando os ventos fortes. Aí esses ventos serão liberados, né, pelo próprio Deus que vai enviar sobre a terra trazendo juízo. Então, quando nós vemos aqui Zacarias, né, o versículo 6 vai dizer que estes cavalos pretos saíam para a terra do norte, e dos brancos após eles, e dos baixos para a terra do sul. Então cada um vai se direcionar em uma direção: norte, sul, leste, oeste. Os 4 pontos cardeais, que são os 4 cantos da terra aonde os cavalos vão ser liberados. Quando nós vamos para Zacarias 1:8, diz assim: olhei de noite, que é a mesma coisa em uma perspectiva diferente. Vi um homem montado num cavalo vermelho que estava parado entre as muitas, né, que estavam na baixada. Zacarias falou que eles estavam atrás dos montes. Então eles aqui a mesma coisa, estavam escondidos esses cavalos. E atrás deles estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. E disse o Senhor meu: quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são estes. Então respondeu o homem que estava entre as muitas e disse: estes são os que o Senhor tem enviado para percorrer a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as muitas e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Esse finalzinho aqui, amado, tranquilo e quieta, nos lembra o quê? Vai nos lembrar de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, que diz, meus amados, quando houver paz e segurança no mundo, virá a repentina destruição. Então esses cavalos cavalgaram e disseram: olha, está tranquilo, está tendo paz e segurança no mundo. E é aí que vai vir, é aí que os cavalos são liberados, e é aí que vem o juízo. Aí é como vai o Senhor liberar os cavalos para cavalgar sobre a terra, né, trazendo juízo a esses povos. E agora nós vamos trazer aqui o primeiro vento, meus amados, que é o vento oriental, né? Aqui em Oséias 13, versículo 15, vai dizer assim: mesmo que ele dê fruto entre os irmãos, virá um vento oriental, siroco do leste, o vento de Javé, que sobe queimando do deserto, e seus poços secarão, suas fontes se estancarão, todos os seus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. Então nós vemos que este vento vai trazer devastação, né? Esse vento vai trazer devastação. Vai vir do Oriente, né? Subindo ali do deserto. Nós vamos ver aqui em Jó, né? Jó 1, a partir do versículo 18. Sabemos que Jó era um homem íntegro, né? Fazia sacrifício, orações a Deus, mas os filhos dele viviam em pecado, dando festa. E então, por causa do pecado dos filhos de Jó, veio juízo sobre a casa de Jó. Versículo 18, nós vemos aqui: também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer a mensagem ou a nova. Então nós vemos que eles, né, levantou um grande vento do lado do deserto. Aqui tem traduções que vai dizer do Oriente, né? E aqui a mesma coisa que Oséias está falando aqui, ó. E veio subindo, queimando do deserto, né? Esse vento vindo do deserto é o vento oriental. E o que aconteceu? Deu nos 4 cantos da casa. Vai tipificar os 4 ventos do céu, meus amados. Jó nos traz esta revelação. Ele vai nos tipificar os 4 ventos do céu, né? Nos indicando ao que? O catástrofe que aconteceria sobre a humanidade. Quando nós vamos aqui, nós vamos ver esse vento oriental, que ele em Salmo 48:7 diz assim: com o vento oriental destruísse os naus de Tarsis. Ele vem para destruição, devastação, juízo, né, sobre a humanidade. Nós vamos ver lá também Êxodo 10:13, aqui em cima, que diz assim: então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental. Todo aquele dia e toda aquela noite aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos.
Então nós vemos que aqui na sombra, no contexto, trazendo para a realidade, Moisés vai tipificar Jesus Cristo, né? Direcionou o povo até um certo ponto para a terra prometida. O Egito é o mundo, né? E aqui nós trazemos esses gafanhotos para a realidade como um exército que Deus vai enviar nos últimos dias para ser o quê? Juízo contra a humanidade. E depois o próprio Deus virá contra esse exército. É isso mesmo. Então, meus amados, aqui nós vemos que o vento oriental deu start para quê? Para que os gafanhotos fossem liberados. E em Joel 2,25 nós vai ver aqui, ó, haverá de vós restituir os anos consumidos pelos gafanhotos, migrador, pelo assolador, pelo destruidor, pelo cortador, meu grande exército que mandei contra vós para castigar-vos. Olha só, Deus está dizendo que o grande exército que ele está enviando para a terra para castigar-vos, castigar os povos, né? É de Deus, está vindo de Deus. O que é que Zacarias fala? Que os 4 ventos estão saindo do Deus Todo-Poderoso, da presença do Deus Todo-Poderoso. Ele está mandando, enviando. E aqui nós vamos ver que em Joel 2, continuando na leitura de Joel 2,3, diz assim: diante dele vai uma espécie de fogo devorador, e atrás a chama ardente, e a terra à sua frente é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica um deserto arrasado. Sim, por onde passaram nada lhe escapa. Eles têm a aparência de cavalos e correm como um cavaleiro quando ataca galopando. O que nós vemos isso aqui, meus irmãos? Aqui vai sempre estar falando de cavalos e cavaleiros, porque vão estar em ligação, conexão um com o outro, né? Nós vamos ver isso em Apocalipse 6, quando os 4 cavaleiros são liberados. Zacarias fala dos cavalos e os carros que são puxados pelos cavalos, né? E aqui eles vêm galopando, né? Saindo, né? Detrás das montanhas. Olha aqui, ó, vão saltando sobre o topo dos montes. Zacarias fala que eles estão atrás dos montes de bronze, 2 montes de bronze, com um estrondo semelhante ao de carro de guerra, como chama que crepita e consome a palha, com um povo poderoso em posição de combate. Olha, Deus está comparando, aqui não é um gafanhoto literal, Deus está mostrando aqui que é um povo poderoso em posição de guerra, então de combate, né? Ele compara aqui os gafanhotos a esse exército, faz essa analogia porque os gafanhotos eles andam em linha reta, em fileiras, né? Eles em multidão, são muitos para devastar uma plantação. E é quando aquela multidão vem, é um ruído, a zoada é muito grande. O Senhor compara isso. Porque quando nós vemos lá em Isaías, meus amados, Isaías 40, versículo 22, o Senhor vai dizer assim: ele está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para eles como gafanhoto. Olha aí, o Senhor comparando os moradores da terra como gafanhotos. Então o Senhor vai fazer essa analogia, essa comparação, essa alegoria trazida para o quê? Para mostrar que o exército de Deus, que será enviado pelo Senhor nos últimos dias, nos últimos tempos, vai trazer juízo sobre a terra. E aí nós vamos aqui em Apocalipse 9:6, né? Trazendo na realidade: naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Ó, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalo. Mais uma vez nós vamos ver aqui a palavra cavalo no meio, porque eles estão galopando, né, os cavaleiros, e na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. Por quê? Eles estavam querendo reinar, parecendo de ouro, querendo ser rei, reinar sobre a terra. E aí nós vamos ver o seu rosto era como o rosto de homem. Não é que João viu como o rosto de homem, é que eram homens, né? Eram homens galopando, vindo guerrear. E aí nós vemos, tinha também cabelos como cabelos de mulher. Gafanhoto não vai ter cabelo de mulher. E seus dentes eram como dentes de leão. E aqui eles botam dente de leão para comparar o quê? O Império Babilônico. O Império Babilônico era representado no leão. Porque Nabucodonosor ele vai tipificar o anticristo. É o exército do anticristo vindo, né? Atacando sobre a humanidade. Viu? Então, meus amados, o que é que vai acontecer? Os ventos, os 4 ventos, quando forem soprados, são o quê? São
as duas testemunhas tocando trombeta, gerando vozes de trovão, e o trovão libera os ventos. E os ventos vêm como catástrofe, devastação e ira e juízo da parte de Deus sobre os seres humanos. O Senhor vai guardar uma parte da igreja, como está lá em Filadélfia, e a outra vai ser provada por esse próprio exército, né? Eu vou terminar o estudo aqui, e no próximo estudo eu vou trazer os outros 3 ventos, né? O vento ocidental, o vento do norte e o vento do sul, né? E quando nós vamos ver o vento do sul, é Jesus voltando para buscar a sua igreja. Vai ser tremendo esse estudo, meus amados. Eu vou terminar aqui para que não venha ficar muito grande. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like, comentário e até os próximos estudos.